A segunda carta aos Coríntios é uma carta onde aquela igreja já está aberta a se reconciliar com Paulo. Então ele envia outras cartas, responde dúvida dos irmãos, leva a eles a questão da repreensão, vocês precisam se arrepender. Então quando os coríntios recebem essa carta que temos, né, 2 Coríntios, que na verdade já é uma quarta carta, a maioria deles já investigaram as coisas que estavam erradas e se arrependeram daqueles pecados. E uma das dúvidas que se tinha era que o apóstolo Paulo era realmente apóstolo, porque o apóstolo Paulo você apanha demais, recebe condenação de morte, é muito sofrimento. E o apóstolo Paulo fala que sim, que ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele começa a responder isso no início da segunda carta aos Coríntios. E ele vai falando de coisas que já vêm das outras cartas e ele vai meio que colocando um pingo nos is para poder já fechar essa reconciliação dele com a igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, entendendo do que é um relacionamento entre os irmãos, ele continua ensinando aos coríntios. Era como se ele dissesse: Coríntios, se eu sofro demais, sim, eu sofro os sofrimentos de Cristo, mas eu sei que ele também irá me consolar. E qual é a posição de vocês enquanto a isso que me vê sofrendo? Vocês têm que interceder por mim. Tenham aí as suas experiências de intercessão. Aí ele continua falando mais desse relacionamento entre irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 até o 14. É como se ele dissesse: Coríntios, a minha consciência está limpa em relação à forma como eu tenho me conduzido com as pessoas e principalmente com vocês, igreja. Esse relacionamento é baseado na graça de Deus, na santidade e sinceridade de Deus. Então, todo o meu relacionamento com vocês, desde quando eu visito vocês ou que eu escrevo a vocês, não é nada que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Que eu levo a vocês não está corrompido, não é de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. E nesse relacionamento, Coríntios, nós queremos nos orgulhar de vocês no dia do Senhor Jesus. Como se o apóstolo Paulo dissesse, né? Coríntios, vocês devem se orgulhar, né, de mim, se alegrar por mim. É esse tipo de relacionamento que a santidade e sinceridade de Deus nos permite. Ter orgulho do outro, consolar um ao outro, interceder um pelo outro. Hoje nós entendemos em parte de como se relacionar com essa graça. Mas no dia do Senhor Jesus Cristo receberemos a eternidade. E será um relacionamento tão profundo e sólido, muito mais do que temos recebido até agora. Então, Coríntios, não tenha um relacionamento comigo de desconfiança. Não deixe que duvide do meu ministério, que falem mal de mim ao invés de interceder. Porque no dia do Senhor daremos conta de tudo que fizemos um com o outro. Disto temos orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente no relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos a vocês, não sejam capazes de ler ou entender. Espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem se orgulhar de nós, como também nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus.